Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Chegamos à última reflexão na nossa série de mensagens do mês de setembro, Emoções Redimidas. E desde o primeiro domingo, nós temos visto, à luz dos Salmos, como Deus nos chama a agir em nosso dia a dia, quando somos tentados a ficar com medo ou impacientes, descontentes com a nossa vida, infelizes com aquilo que nós temos ou quem nós somos, quando nos sentimos abandonados, traídos, ou, como vimos hoje pela manhã, até mesmo quando sentimos inveja daquilo que as outras pessoas passam. Nós vamos encerrar essa série lendo um salmo muito conhecido que vai nos ajudar a abarcar e a resumir as emoções que nós trabalhamos neste mês e pensar também em algumas outras e ainda refletir em como podemos trabalhá-las, tratá-las à luz da palavra de Deus. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 19. Esse texto estará exposto aqui na tela, você pode acompanhar, mas se você tiver a Bíblia aí, fique com sua Bíblia aberta, porque nós vamos lê-lo durante a mensagem e refletir sobre este salmo. A excelência da criação e da palavra de Deus, um salmo ao mestre de canto, salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra aberta diante de nós, lemos que a tua lei é perfeita, que ela restaura a alma e traz alegria ao nosso coração. Por isso pedimos, sonda-nos, conhece-nos e transforma-nos através da leitura e da meditação da tua palavra nesta noite. Que o teu Espírito esteja livre entre nós para nos transformar, como temos falado aqui, segundo a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo 19 é, sem dúvida, um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. Se você observar aí na sua Bíblia, vai ver que o tradutor dividiu ele em 3 partes. E nos meus 30 anos de igreja, eu já vi essas 3 partes musicadas. Aliás, essa é uma ótima dica. Se você quer aprender a decorar alguma parte da Bíblia, não há nada melhor do que musicá-la. Então você vai lembrar dela para sempre.
O Salmo 19, meus irmãos, resume muito bem a atitude que devemos ter diante das emoções a que somos expostos durante a nossa jornada diariamente. Não importa qual seja essa emoção. Pode ser, como nós já falamos aqui, a sensação de medo, de solidão, de irritação. Podem ser emoções mais positivas, como de vitória, de alegria, de empolgação, de foco em alguma coisa. Em todo esse salmo, o salmista vai demonstrar uma atitude de autocontrole e equilíbrio. E essa é a atitude a que nós somos chamados a ter. Uma atitude que busca emoções equilibradas, um temperamento que demonstra autocontrole. É muito importante nós vermos isso na Bíblia, porque muitas vezes temos a impressão de que o cristão não pode ser passível de sentir emoções mais negativas. O estereótipo cristão é de que é pecado estarmos tristes, é pecado estarmos preocupados, é pecado até mesmo estarmos alegres demais. Mas como eu já falei aqui inúmeras vezes, a Bíblia não esconde a nossa humanidade. Sentimentos e emoções positivas e negativas enchem a nossa cabeça o dia todo, todos os dias. Nós temos essa característica de ambiguidade em nós, essa luta nas nossas emoções. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que, quando o Espírito Santo habita em nós, não são as emoções positivas, que vão ser a nossa principal característica, e muito menos as negativas, mas sim o equilíbrio entre elas. A Bíblia chama isso de domínio próprio, de temperança ou de autocontrole. Essa é uma das grandes características do cristão que tanto nos é dada pelo Espírito Santo, quanto nós somos chamados a cultivá-la. Soberania de Deus, Ele nos dá responsabilidade humana. Nós desenvolvemos. Duas verdades que andam juntas na Bíblia. O domínio próprio é considerado por alguns teólogos como um muro de defesa que nos protege contra os desejos pecaminosos que guerreiam contra a nossa alma. A Bíblia vai utilizar essa linguagem militar mesmo, dizendo que nós estamos constantemente em guerra contra os nossos desejos pecaminosos. E o que torna esses desejos tão perigosos é que eles habitam o nosso coração. Por isso, fortalecidos pelo Espírito Santo, nós somos chamados a lutar contra esses desejos, exercendo o domínio próprio. O oposto, então, da temperança, do domínio próprio, é o descontrole, a intemperança. Em outras palavras, meus irmãos, o domínio próprio é o exercício da força interior sob a direção do Espírito Santo, que nos permite fazer, pensar e dizer as coisas que agradam a Deus. Deixe-me falar isso de novo para você guardar. Domínio próprio é o exercício da força interior sob a direção do Espírito Santo, que nos permite fazer, pensar e dizer as coisas que agradam a Deus. E existem pelo menos 3 áreas da nossa vida em que nós precisamos do domínio próprio: o nosso corpo, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, em primeiro lugar, nós devemos honrar a Deus, devemos desenvolver o domínio próprio em nosso corpo. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus criou o ser humano para desfrutar das coisas que são agradáveis aos sentidos e aos apetites físicos. Paulo escreve a Timóteo dizendo que Deus nos provê tudo ricamente para a nossa satisfação. Ao mesmo tempo, nós vemos que o homem, no pecado, corrompeu todas as bênçãos naturais que Deus lhe concedeu. Aquilo que Deus nos deu para o nosso prazer,
nós acabamos transformando em nossos senhores e os colocamos no lugar de Deus. E é por isso que nós precisamos do domínio próprio, da temperança, do equilíbrio, do autocontrole corporal. Existem pelo menos 3 áreas em que nós somos chamados a exercer o autocontrole corporal. Uma delas é a glutonaria, uma palavra que a gente não usa muito, né, no nosso dia a dia, mas que a Bíblia relaciona com o consumo excessivo de comida ou de bebida. E muitas vezes nós acabamos negligenciando essa área de nossa vida. Afinal, poucas coisas são tão boas e nos trazem tanta satisfação quanto comer, não é mesmo? Quem aqui nunca ouviu o ditado: olha, crente não bebe, mas come que é uma beleza? O problema é justamente quando nós vivemos exagerando naquilo que nós comemos, querendo fazer ou querendo disfarçar algo que nós estamos sentindo, algum problema, descontando isso na comida. Tão perigoso quanto é quando nos envolvemos demais com a bebida, quando acabamos usando da liberdade cristã como pretexto para nos embriagarmos. Nos esquecemos muitas vezes que a Bíblia nos diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Uma outra área que envolve o equilíbrio corporal é a preguiça. Olhando para a nossa geração, nós vemos uma ganância desenfreada em busca de ganhar a vida de forma fácil para não ter que trabalhar mais. O trabalho é colocado como algo enfadonho, e é mesmo por causa do pecado. Só que, muitas vezes, nós não enxergamos o pecado como algo que dignifica o homem. Acabamos achando que o pecado é um mal necessário para a nossa vida, simplesmente para que a gente consiga se sustentar. Mas não, meus irmãos, o trabalho é uma forma de adorarmos a Deus, e o seu propósito foi estabelecido desde a criação. Adão, muito antes do pecado, já trabalhava, cultivava e guardava o jardim do Éden. Por isso, pode ser que nesse período da pandemia, você tenha se tornado alguém propenso ao ato da preguiça. Ou pode ser que o excesso de atividades e o desequilíbrio na sua agenda tenha te levado a uma letargia, a uma inércia. Quando nós somos tentados pela preguiça, isso acaba gerando em nós uma certa apatia, um certo desleixo para com a palavra de Deus e para com as coisas espirituais também. Daí nós precisarmos ter cuidado com a preguiça. E uma terceira área em que precisamos de autocontrole relacionado ao nosso corpo é a área sexual. Infelizmente, meus irmãos, diversas pesquisas mostram que não só fora do meio cristão, mas também dentro dele, a imoralidade sexual é um dos pecados que mais é cometido e que mais deve nos preocupar. Há uma grande chance de mais de 70% dos membros das igrejas, jovens, quer sejam solteiros, quer sejam casados, estarem envolvidos com alguma luta nessa área. E eu não estou falando aqui somente sobre pornografia, sobre atividade sexual, né? Eu considero aqui também os pensamentos impuros, os olhares lascivos, a conversação sugestiva. A Bíblia vai nos chamar, então, a permanecermos dentro de limites, inclusive na área sexual, limitando-a estritamente ao casamento. Então, uma primeira área em que nós precisamos desenvolver autocontrole é com o nosso corpo. Além do controle dos nossos corpos, em segundo lugar, a Bíblia nos chama a honrar a Deus através dos nossos pensamentos.
O domínio próprio de nossos pensamentos significa entreter na mente só os pensamentos aceitáveis a Deus. E talvez não haja na Bíblia um texto que nos oriente melhor do que isso, né? Nos dê um filtro melhor para entendermos essa questão, do que aquilo que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, verso 8, quando ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo está nos ensinando que o domínio próprio de nossos pensamentos não envolve apenas evitar pensamentos impuros, evitar pensamentos pecaminosos como a luxúria, a avareza, a inveja, a arrogância, a ambição egoísta, mas também vai envolver a concentração da nossa mente naquilo que é bom e agradável a Deus. É da nossa mente, dos nossos pensamentos, que se originam as palavras e ações. E é por isso que Salomão nos diz tão sabiamente que sobre tudo que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Em geral, talvez a gente não veja tantas pessoas que caem repentinamente na gula ou na imoralidade. Mas muito antes de caírem, elas já estavam cultivando pensamentos com relação a esses pecados. Mas indo um pouco mais a fundo, meus irmãos, muitos de nós cultivamos e permitimos em nossa mente aquilo que nós não podemos expressar em ações por não ser politicamente correto, né, ou porque isso seria mal visto. Mas o cristão que teme a Deus controla os seus pensamentos, inclusive, não por causa do que os outros possam pensar dele, mas por causa de Deus. E em terceiro lugar, precisamos também de domínio próprio em nossas emoções. Nós já temos trabalhado isso de forma muito ampla nesse mês de setembro. As emoções que precisam ser controladas envolvem a ira, a raiva, o ressentimento, a autocomiseração, a amargura. Os sentimentos muitas vezes podem ser explosivos, como no caso de um temperamento muito descontrolado, ou podem apenas estar cozinhando em fogo lento, como no caso da autocompaixão. Em qualquer dos casos, essas emoções desagradam a Deus e precisam ser incluídas em nossos esforços por praticar o domínio próprio. Um temperamento descontrolado é uma contradição na vida da pessoa que busca se exercitar na piedade. E as explosões do nosso temperamento são prejudiciais não só porque elas liberam as nossas próprias paixões desgovernadas, né, pecaminosas, mas pior ainda, porque elas magoam as vítimas dessas explosões. Ou seja, muitas vezes nós acabamos explodindo, né, acabamos nos deixando levar por essas emoções pecaminosas, por esse desgoverno, descontrole, e isso acaba atingindo e fazendo mal não só a nós mesmos, mas àqueles que convivem conosco também. Observem que, geralmente, se não todas as vezes, essas emoções descontroladas têm um enfoque sobre o eu, sobre o nosso próprio ego. Elas vão dar ênfase aos nossos desapontamentos, ao orgulho ferido, aos sonhos desfeitos, e vão colocar tudo isso no trono do nosso coração, onde eles vão virar ídolos nossos. Nós nutrimos ressentimento e amargura. E muitas vezes, nós até temos um conhecimento intelectual de que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, de que nada pode nos separar do amor de Deus, mas num desafio a essas promessas, nós escolhemos pensar
sobre aquilo que desonra a Deus e destrói a saúde espiritual. Apetites e desejos corporais, pensamentos, conversações e emoções são grandes áreas da nossa vida em que precisamos de domínio próprio e que precisam ser redimidas por Cristo. E a Bíblia nos mostra que essa é uma luta constante e que vai acontecer até que Cristo volte ou até que Ele nos chame. Por isso, a notícia ruim dessa noite é, infelizmente, nós vamos lutar para desenvolver o domínio próprio em nossa vida. Nós talvez nunca vamos atingir o autodomínio pleno em todas as áreas da nossa vida. Além do mais, nós devemos reconhecer que a batalha por esse domínio próprio, por esse autocontrole, é diferente para cada um de nós. Uma pessoa pode não ter problema algum com o autodomínio corporal, mas pode lutar contra pensamentos impuros. Uma outra pessoa talvez nunca seja importunada por pensamentos impuros, mas pode se mostrar cheia de ressentimentos, de autocomiseração. Como nós temos a tendência, meus irmãos, de julgar uns aos outros pela falta de domínio próprio, de julgar o outro pela falta de domínio próprio, numa área em que nós não temos problema, é necessário nós lembrarmos de nossas próprias áreas de lutas e sermos caridosos em nossas opiniões. Agora, volte os seus olhos para o Salmo 19 e veja como Davi trabalhou com isso. Davi mostra aqui uma busca por domínio próprio, trabalhando aquilo que Jerry Bridges, um pastor especialista em aconselhamento bíblico, que eu já citei aqui em outras oportunidades, chama de juízo correto. O juízo correto é o que nos capacita a distinguir entre o bem e o mal, e a separar aquilo que é bom daquilo que é mal. Ele diz que o juízo correto nos possibilita determinar as fronteiras da moderação em nossos apetites, desejos e hábitos. Ajuda-nos a regular os pensamentos e manter sob controle as emoções. Em resumo, o juízo correto, esse conceito que Jerry Bridges usa em seus livros, é o começo, uma semente do domínio próprio. Como é que nós podemos desenvolver esse juízo correto, então? Como é que nós podemos plantar o juízo próprio em nossa vida e deixar que o Espírito Santo vá trabalhando em nós? Em primeiro lugar, nós vamos desenvolvê-lo com a ajuda da revelação divina. O Salmo 19 nos mostra que Deus se revela de pelo menos duas maneiras. A primeira, aquilo que nós chamamos de revelação geral, a criação, tudo aquilo que nós vemos, toda a natureza, todo o desenvolvimento tecnológico, científico, tudo aquilo em que nós podemos ver a mão de Deus, tudo isso demonstra a existência do Senhor. Em segundo, através da sua revelação espiritual, a Bíblia. Através das coisas que foram criadas, nós conseguimos discernir que há um Deus, há um Criador que pensou, planejou e criou todas as coisas. Assim como o sol é perceptível por todos na face da terra, o salmista coloca isso aqui, a glória da existência de Deus também pode ser percebida por todos os seres humanos, sem exceção. Mas essa revelação geral não é suficiente para nos levar à salvação, não é suficiente para nos levar a conhecer a esse Deus verdadeiro e a sua vontade, e é por isso que nós precisamos da lei do Senhor, da palavra de Deus. Assim, meus irmãos, a Bíblia é de suma importância para o exercício do domínio próprio e do juízo correto. O juízo correto
começa quando nós conhecemos o padrão de Deus para os nossos corpos, para os nossos pensamentos e para nossas emoções, conforme revelados nas Escrituras. Há um grande ditado entre os cristãos que diz o seguinte: ou a palavra de Deus vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da palavra de Deus. E é exatamente isso que acontece. Isso não é apenas um simples chavão gospel, né? E a Bíblia também não é uma varinha mágica para afugentar as nossas tentações. Mas ela vai nos dar conhecimento e forças quando o inimigo ou quando o nosso desejo pecaminoso assalta o nosso coração. Não é à toa que Davi vai repetir aqui várias vezes sinônimos para se referir à palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos. A lei do Senhor e a palavra de Deus dá direcionamento para a nossa vida em todos os seus aspectos. Não há nenhum aspecto da palavra de Deus que não é, ou melhor, não há nenhum aspecto da nossa vida que não é abarcado pela palavra de Deus. Em segundo lugar, desenvolvemos o juízo correto olhando para nós mesmos e reconhecendo em que áreas da nossa vida precisamos de ajuda. Veja só os versos 12 e 13. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Davi está aqui reconhecendo que na vida do cristão há pecados que muitas vezes não são tão claros, não são tão conscientes. E para essas áreas nós precisamos pedir ajuda divina. Senhor, que a tua palavra me ajude a discernir os meus pecados não intencionais e a me arrepender deles. Caso eu tenha feito algo assim, Davi coloca: perdoe-me e ajude a lidar também com todas as áreas em que eu intencionalmente peco. Ele mostra aqui então a importância de estarmos dispostos a renunciar aos prazeres fugazes em favor de viver uma vida que agrada a Deus. Ao invés de ser dominado pelos pecados intencionais e pelos não intencionais também, ele se coloca submisso à autoridade divina em todas as áreas da sua vida. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós podemos desenvolver o juízo correto orando, pedindo a Deus forças através do Espírito Santo, que Ele atue em nós, nos dando a força de vontade necessária para refrear as paixões e desejos. É Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Davi tanto sabe disso que ele pede: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. As áreas em que nós somos mais vulneráveis devem ser objeto de oração fervorosa, rogando que a graça de Deus opere em nossa vida, opere em nossa vontade. E ao mesmo tempo nós devemos compreender que a vontade é fortalecida pela obediência. Quanto mais dizemos não aos desejos pecaminosos, mais temos o poder de dizer não. Assim, meus irmãos, qualquer que seja a emoção intensa que estamos sentindo, ela pode ser equilibrada, ela pode ser transformada e redimida por Deus. Busque-o em sua palavra, reconheça a sua necessidade de transformação e ore pedindo que Deus te ajude e te fortaleça. Mas antes que você se frustre, pensando que pode fazer isso pelos seus próprios esforços, é necessário que eu termine essa mensagem te lembrando algo muito importante.
Esse salmo é muito rico. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, nos deu grandes exemplos através dele. Mas vejam, meus irmãos, embora Davi fosse uma pessoa exemplar em muitos momentos, ele não cumpriu o que ele pede nesse salmo. As palavras dos lábios de Davi e o meditar do seu coração não foram agradáveis a Deus. Davi teve de lidar com preguiça, nas épocas em que os reis iam à guerra e ele acabava ficando no seu palácio. Davi teve pensamentos impuros, atitudes impuras, se envolveu em adultério, mandou matar o marido da sua amante. Muito tempo depois, contra a vontade de Deus, mandou fazer o censo de todo o povo. Nesse salmo, que de fato é riquíssimo, de fato nos ensina muito, Davi está, na verdade, profetizando a respeito do seu sucessor. Não Salomão. Davi está profetizando a respeito do seu descendente, Jesus Cristo. Aquele que cumpre esse salmo de maneira perfeita, do início ao fim. Jesus Cristo, a grande revelação de Deus, o próprio Deus em forma humana, o sol da justiça. Jesus Cristo, o Logos, a palavra de Deus, aquele que veio para cumprir a lei do Senhor, que é perfeita. Jesus Cristo, que veio para experimentar as lamúrias da nossa humanidade, mas não pecou. Jesus Cristo, que falava tudo o que vinha do Pai, e por isso as suas palavras eram agradáveis diante de Deus. Jesus Cristo, a nossa rocha e o nosso verdadeiro Redentor. Quer ter as suas emoções redimidas? Quer desenvolver domínio próprio? Jesus te chama nessa noite a entregar a sua vida a Ele. Ele diz: todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, e ele está se referindo ao Espírito Santo, que habita em todo aquele que nele crê. Aquele que produz em nós, que habita em nós e que nos capacita e frutifica tudo o que é de bom em nossa vida: amor, alegria, paz, longanimidade, paciência, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Não saia daqui sem ter feito um compromisso com Cristo. Não desligue esse vídeo sem ter tomado a decisão de entregar a sua vida a Ele. Ele quer e Ele vai mudar a sua vida. Se você já o conhece, mas em qualquer área ainda da sua vida você lida com lutas com relação ao domínio próprio, se você tem vivido emoções transtornadas, Ele pode mudar. Ele pode te transformar. E Ele vai te transformar. Ele nos promete isso. Ore, se coloque mais uma vez diante dEle. Peça a Ele que venha mudar o seu caminho e te conformar à palavra de Deus. Peça como Davi: Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, Tu me sondas e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho eterno. E Deus vai te guiar. Deus vai te direcionar. Por isso, meus irmãos, que o Espírito Santo possa fortalecer cada um de nós. E que a nossa vida seja marcada por emoções redimidas por Jesus Cristo. Amém. Antes de encerrar o nosso culto,